Vamos abrir em Atos 10. Vamos ler trechos, para eu não cansar tanto a voz. Hoje eu vou estar usando a King James, embora a gente tenha combinado usar a CF como Bíblia padrão. Alguns irmãos ainda usam a King James. E tem texto que uma é melhor, texto que outra é melhor, e não creio que não vai atrapalhar a progressão de ninguém. Atos 10, versículo 1 em diante. E havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da corte chamada corte italiana, um homem religioso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Este viu claramente numa visão, quase a hora nona do dia, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, olhando para ele e atemorizado, disse: O que é isso, Senhor? E ele disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. O primeiro trecho aqui que eu queria destacar é um trecho que causa embaraço a certos grupos reformados por um motivo simples. Embora nós creiamos na depravação total, o que é a depravação total? O homem não pode se achegar a Deus sem a ação da graça. E não pode mesmo. Mas alguns grupos vão falar o seguinte: primeiro Deus te converte, depois você crê. Só que, o que nós observamos aqui? Cornélio ainda não era crente, correto? Mas ele estava fazendo o quê? Estava buscando a quem? Estava buscando ao Senhor. Ele era um homem religioso, temente a Deus, e sempre orava e dava muitas esmolas ao povo. E a gente observa que essas orações, essas esmolas, o que ele estava tentando fazer? Na sua ignorância, subiu diante de Deus. Alguns pontos aqui importantes. Alguns vão falar: então se a pessoa for sincera, mesmo não conhecendo Jesus, vai ser salva. Não, porque ele precisou ouvir quem? Ouvir Pedro, ouvir o Evangelho para ser salvo. Então o que nós podemos afirmar aqui? Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, se sentir o desejo honesto e sincero de conhecer ao Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro vai se revelar a ela. Ninguém será salvo, será perdido, porque não houve, ele buscou ao Senhor de alguma maneira sincera e Deus não pôde salvá-lo. Isso não acontecerá. Isso não vai acontecer. É o que nós chamamos de graça preveniente, que é graça preventiva. Aconteceu com vocês, aconteceu comigo. Deus começou a tocar no coração de vocês antes de vocês crerem. Estava conversando com um irmão calvinista sobre esse texto, e ele não crê nisso. Ele crê que Deus elegeu um e outros não. Eu falei: me explica Cornélio. Ele falou: Cornélio já era crente, só não cria em Jesus. Isso é um absurdo. Cornélio não era crente. E sabe aquela pessoa que busca o Senhor com sinceridade, mas ainda não ouviu o Evangelho? Aí essa pessoa, se realmente for sincera, quando ouvir o Evangelho, essa pessoa vai crer no Senhor. Vamos abrir ali em João 12. João capítulo 12, versículo 32. Jesus fala o seguinte: ele vai derrotar Satanás, no verso 31, naquele momento, na crucificação. Satanás já foi expulso, é o que diz o texto. Ele não pode mais enganar as nações para que não creiam. Então ninguém tem desculpa. Ele pode enganar indivíduos, mas assim esses indivíduos também são enganados pelo próprio coração. Só que diz o verso 32: e eu, quando for levantado da terra, vai atrair quem? Todos a mim, todos os homens a mim. E lá em João capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: aquele era a verdadeira luz, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Isso é importante. Alguns vão falar o seguinte: não, mas tem texto que fala: e toda Jerusalém veio após ele. Não era todas as pessoas, realmente. Mas a palavra todos deve ser entendida como todos, a menos que o contexto exija que não seja. Por exemplo, e todo mundo foi na minha casa. Obviamente, eu sei que o contexto indica que não é o mundo inteiro de todas as pessoas foram na minha casa. Mas quando eu falo todos pecaram, o que indica? Que todos os seres humanos pecaram. Então, quando a gente olha aqui, voltando para para Atos 10, a vida de Cornélio, a gente vê uma coisa maravilhosa, o trabalhar de Deus. Mas, pastor, as pessoas que nunca ouviram ao Evangelho, as pessoas que morreram sem ter um cristão lá, a gente vai ver isso em Atos 17,
mas já vou adiantar. Deus ele colocou até mesmo o local de nascimento das pessoas. Significa que aquelas pessoas que na presciência de Deus, que não é ficar olhando o futuro, essas coisas, é organizar todo o universo de acordo com o seu conhecimento de todos os mundos possíveis. As pessoas que Deus sabia que nunca creriam, muitas vezes em ato de misericórdia, Deus não coloca elas num local cristão, porque elas fariam o que? Elas recusariam a fé e teriam mais condenação sobre elas. Então, nenhuma pessoa se perderá querendo desejar a Deus. E a gente vai ver isso, porque aqui Cornélio está desejando a Deus. Ele quer o Senhor, mas não tem ninguém para pregar para ele, porque a igreja ainda é muito judaica. A igreja não quer pregar para os gentios. E o que acontece então? O verso 5, só um ponto. Ele manda um anjo falar, mas não é o anjo que prega o evangelho para ele. Né? Não é essa visão que prega o evangelho para ele. É uma pessoa. O verso 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está alojado com um certo Simão curtidor, cuja casa está junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E tendo partido o anjo que falava com Cornélio, ele chamou 2 dos seus servos e a um soldado religioso, do que estavam continuamente a seu serviço, e tendo eles declarado todas essas coisas, eles o enviou a Jope. E aqui é interessante. O anjo deu uma revelação para Cornélio. Mesma coisa aconteceu com a Ananias em relação a Paulo. O anjo falou, olha, procura alguém lá. O que o anjo fala? Pedro, né, Simão Pedro, está na casa de um certo Simão curtidor, junto ao mar. Você vai lá e você te dirá o que fazer. Isso é muito interessante. Por quê? Porque quando Paulo se converte, o Senhor fala para Paulo, Ananias vai te dizer o que fazer, para que ninguém ache que é a fonte exclusiva de Deus. Todo mundo precisa de discipulador. Todo mundo precisa de ensinador. Todo mundo precisa que alguém lhe mostre o caminho. Porque imagina se você tivesse um contato só você e Deus, como alguns pastores dizem que tem, o nível de ego inflado que você teria. O apóstolo Paulo, quando teve uma visão do terceiro céu, Deus envia o que a ele? Um espinho na carne, para que ele não ficasse o quê? Orgulhoso. Então, todo mundo tem que submeter a um ser humano falho para pregar o evangelho. É isso que a gente vê aqui no texto. Né? Cornélio, um homem religioso, um homem que busca Deus, o anjo podia falar, olha, eu queria falar de Jesus para você. E o anjo não fala de Jesus para ele. Ele fala, você vai, agora um ato de obediência, Deus revelou. Mas Cornélio podia não obedecer, porque a graça preveniente é irresistível. Né? Não vou chamar ninguém. Não. Ele fala, eu quero que você vá, e você vá até tal lugar, e você fale com tal pessoa. E eles vão te dizer o que deve fazer. Então a gente observa que desde o início ele está obedecendo ao Senhor. E aquela questão, eu sempre falo, ordinariamente, Deus ouve apenas seus filhos. Extraordinariamente, uma pessoa sincera, nada impede que Deus ouça. Por quê? Porque Deus escuta quem quiser, na hora que quiser. E quem é que sonda os corações? O Senhor. Então imagina só, a pessoa está lá, a pessoa não vai na igreja, e fala sinceramente, Senhor, me ajuda. Se realmente tu existe, me ajuda, Senhor. Se revela a mim. Aí tem alguém que vai na igreja e fala, Senhor, te louvo que eu não sou como essa pessoa, que é isso, que é aquilo outro, mas eu sou muito bom. A quem que Deus vai escutar? A pessoa que reconhece a sua pecaminosidade. Dito isso, está tranquilo até aqui? Eu não estou voltando muitas vezes no texto para poder prosseguir e ter voz para as 10 horas. No dia seguinte, verso 9, enquanto eles viajaram e se aproximaram da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar quase a hora sexta. Aqui uma ajuda para vocês. A hora sexta, a hora nona é 6, mais o horário que está dizendo. Então, a hora sexta aqui é meio-dia. Né? Então, é sempre a hora que está dizendo mais 6, tá? Para você saber que hora, qual horário é. Então, Pedro subiu ao terraço, foi orar, né? E era meio-dia. E ele ficou com muita fome e quis comer, mas enquanto lhe preparavam, ele caiu em um êxtase, um arrebatamento de sentidos, viu o céu aberto e descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol, amarrado pelos 4 cantos e sendo baixado sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E veio a ele uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. E a voz lhe falou novamente pela segunda vez, não chames comum o que Deus purificou. E isso aconteceu por 3 vezes, e o vaso foi recolhido novamente do céu. Alguns pontos importantes aqui. Vida de oração nos faz ficar mais atentos à voz de Deus. O verso 9,
Pedro subiu ao terraço, que era um costume muito comum entre eles, para fazer o quê? Para orar, né? E era meio-dia, né? E ali em Atos 13, versículo 1, vamos abrir. A gente conecta no livro de Atos e nos textos lucanos, oração mais direção de Deus. Se você pegar um estudo sobre Jesus, você vai ver o seguinte: o Senhor Jesus, sempre que vai no livro de Lucas, e Lucas é autor de Atos, sempre que ele vai fazer algo ou tomar uma decisão, ele se retira, fica sozinho, vai fazer o quê? Orar. Se o próprio Senhor Jesus tinha que fazer isso, imagine nós. E Pedro aqui, ele estava orando, e isso faz com que, obviamente, seus sentidos da voz de Deus fiquem mais apurados. Ali em Atos 13, diz o seguinte no verso 1. Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então eles, fazendo o quê? Jejuando e orando, impondo as suas mãos sobre eles, os despediram. A gente vê aqui novamente que a vontade do Espírito Santo, a percepção que o Espírito Santo dá, ela é entendida claramente quando eles estão tendo uma vida de oração e uma vida de jejum, né? Uma vida de jejum. Então o que a gente observa aqui? Não é somente o conhecimento que é necessário para que você escute a voz do Senhor. Você tem que ter uma vida piedosa. E é isso que Pedro estava fazendo. E aqui essa ordem fala uma coisa para o Senhor, para Pedro, essa ordem vinda do céu. Verso 13. Ele mandou Pedro se levantar e fazer o quê? Matar e comer. Alguns usam esse texto para falar que pode ficar derrubando as pessoas na igreja, né? Porque Pedro caiu lá e teve que se levantar no arrebatamento de sentido. Tudo bem. Mas Pedro era um pastor soprando ou ele viu uma visão do céu? Né? Botaram a música baixinha e ficaram jogando paletó, ou Pedro viu uma visão do céu? Se a pessoa viu uma visão do céu, hein, beleza, mas a maioria das igrejas não é o caso. Abaixa a música, começa a falar com voz mansa e a pessoa cai no espírito. A gente observa aqui que não foi isso que ocorreu. E a ordem aqui para Pedro é que Pedro matasse e comesse. E Pedro, ele é teimoso ou ele não é teimoso? Pedro é um ser humano bem teimoso, né? Bem teimoso mesmo. A gente vê aqui a teimosia de Pedro. Ele, de forma alguma, não. Vai ter uma visão do céu, fala de te dar uma ordem que Jesus já tinha dado, a gente vai ver que essa ordem Jesus já tinha falado. E Pedro fala: não vou. Não vou não, né? De forma alguma, Senhor. Ele fala: Deus dá uma ordem. Pedro faz isso. Ele: não faço. É interessante, né? Como o ser humano tem um coração duro, né? Como o ser humano tem um coração teimoso, né? Não, de forma alguma, Senhor, porque eu nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. O que ele esperava? Parabéns, Pedro, nossa, você nunca comeu bacon, parabéns, poxa, que legal. Pedro todo orgulhoso: eu nunca comi uma coisa assim, não vou comer agora, né? De maneira alguma, não faço isso, né? E a voz lhe falou novamente pela segunda vez: não chames comum o que Deus purificou. Deu uma bronca. E foi suficiente? Não, porque aconteceu mais quantas vezes, verso 16? 3 vezes Deus teve que falar: come e não fala que é comum. E ele estava com fome. E Deus lá deu um bacon, lá Deus deu linguicinha, né? Animais que eles não podiam comer. O que alguns vão falar aqui? Mas pastor, essa visão refere-se a pessoas, não a animais. Então ela não está dizendo que eu posso comer tudo. Porém essa visão é equivocada. Por quê? O que Deus quer ensinar para Pedro? Pedro, se nem os animais são impuros, alguma pessoa é? Se eu estou dizendo que nenhum animal agora é impuro, que no sangue de Jesus todas as coisas no céu e na terra foram reconciliadas, e não há mais impurezas, então, se os animais que são inferiores aos homens não são impuros, alguma pessoa é impura? Tanto é que no verso 28, né, vamos abrir ali do capítulo 10, ele fala o seguinte: e ele disse-lhes: vós sabeis que é uma coisa ilegal para um homem que é judeu se reunir ou aproximar-se de alguém de outra nação. Mas Deus me mostrou a não chamar nenhum homem de comum ou imundo. Ele fala isso na casa do Cornélio. Eu não devia estar aqui, mas Deus me mostrou que nenhum homem é imundo. Então, por que eu sei que nenhum homem é imundo? Porque os animais também não são. Deus purificou todos os animais. Significa que quando você vê aqueles vídeos do Instagram de indiano,
que você sente repulsa, também sinta a mesma coisa, né? Mas não há pecado nisso, porque ali em Marcos 7:5, vamos abrir? Marcos 7:5 em diante, na verdade, deixa eu achar aqui o versículo aqui, né? Versículo 19 em diante. Porque não entra, você falando do que entra, né? Porque não entra no seu coração, mas dentro do ventre, e sai na latrina, purificando todos os alimentos. O que aqui o contexto diz? Que não é o que entra no homem, é o que Jesus fala. Isso significa que o que o Senhor estava fazendo com os alimentos está purificando todos os alimentos. E ele dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens procedem maus pensamentos, adultérios, fornicações, assassinatos, roubos, cobiça, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro e corrompem o homem. Alguns pontos aqui sobre isso. Então, pastor, eu vou usar crack, né? Vou usar crack então, porque não é o que contamina. Então, pastor, eu vou beber 18 litros de vinho. Quando você se embriaga ou você se intoxica com uma droga, não sai do coração, mano, adultérios, fornicações, assassinatos? Logo, ele não está falando disso, está falando de quê? De comida. Eu destruí minha família porque eu comia bacon. Né? Não, porque então não pode tomar Coca-Cola. Nossa, eu destruí a vida do meu filho, perdi tudo porque eu era viciado em Coca-Cola. Acontece? Não, eu bati o carro porque eu tomei Pepsi sem açúcar. Né? Não, então ele está falando aqui de alimentos. Bacon, carne de porco, camarão. E o Senhor já tinha falado isso para Pedro. Pedro escutou. Pedro obedeceu? Não. Deus falou com Pedro. E o que Pedro falou? Não vou. Aí Deus fala várias vezes. Os apóstolos não eram super-homens. Né? Aqui, a igreja romana bota os apóstolos no nível, Pedro basicamente infalível. Pedro é um cara que está cheio de falha. E a gente vai observar isso aqui nesse texto. Isso aconteceu por 3 vezes, agora o verso 17. Tudo isso aqui é para convencer Pedro a entrar na casa de Cornélio. Ora, estando Pedro duvidando em si mesmo sobre o que significava a visão que ele tinha visto, ele estava duvidando. Será que é? Será que eu vou? Será que não vou? Né? A visão que ele tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio perguntaram pela casa de Simão, parados à porta. E chamando, perguntaram a Simão, que tinha por sobrenome Pedro, que estava alojado ali. E quando Pedro pensava sobre a visão, o Espírito lhe disse: eis que 3 homens te procuram. Portanto, ordem do Senhor aqui, do Espírito Santo. Portanto, levanta-te e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Agora vai ser mais fácil, né? Porque o Espírito falou para Pedro: olha, vai vir 3 homens, olha que exatidão. Não vai vir alguém um dia, não. Tem alguém na tua porta agora que eu enviei, e você tem que ir com eles. É a ordem, não é? O que a gente acha que a gente faria? Alguns se esconderiam, vamos obedecer. Mas tinha um preconceito muito grande no coração de Pedro. Verso 20, né? Portanto, levante e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados de Cornélio, disse: eu sou aquele a quem procurais. Qual é a causa pela qual vós viestes? O que vocês querem? O que vocês querem? Né? Então, vocês estão aqui por quê? O Espírito mandou perguntar? O que o Espírito mandou fazer? Pedro, o que vocês querem? Pedro quer mais informação. Eles disseram: Cornélio, centurião, homem justo, temente a Deus e de boa fama entre toda a nação dos judeus, foi avisado por Deus através de um santo anjo para que te enviasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os alojou. E no dia seguinte, Pedro foi com eles e certos irmãos de Jope o acompanharam. Pedro levou testemunha, né? E no dia seguinte, eles entraram em Cesareia. E Cornélio os esperava, tendo já chamado seus parentes e amigos mais próximos. Aqui um ponto importante. Cornélio, ele tem sede de Deus. Ele quer que outras pessoas conheçam a Deus. Deus falou apenas com Cornélio. E o que Cornélio faz? Mais do que muitos crentes. Eu não quero apenas que eu escute a palavra de Deus. Cornélio organiza um culto em sua casa, a revelia de Pedro, é bem verdade. Chama os seus próximos, para que os outros possam ouvir também aquilo que Deus tinha a dizer.
Então a gente vê aqui, Cornélio tinha algo muito importante, sede de Deus, né? Você me buscará e me encontrará quando me procurar de quê? De todo o vosso coração. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então a ideia é que fica sentado e Deus vai te buscar. Isso é exceção da exceção da exceção da exceção à regra. E mesmo Paulo era um homem que, na sua ignorância, era temente ao Senhor. Agora, Cornélio, ele era um homem bem intencionado, mas um homem muito equivocado. Ele era um temente a Deus, mas ainda tinha práticas pagãs. O que ele faz no verso 25? E enquanto Pedro entrava, Cornélio, encontrando-o, caiu a seus pés adorando. Aí Pedro pensou, ixi, sabia que não era para vir para cá? O cara ali, o pagão, já está me adorando, né? Mas Pedro, levantando, disse, levantai, eu também sou homem. Imagina se a gente falasse para Pedro, Pedro, no futuro, devido à sua importância, e de Paulo, milhares e milhares de pessoas, milhões, talvez bilhões, estariam de joelhos perante você e uma imagem sua, te fazendo orações. O que Pedro sentiria? Repulsa, tristeza. E aqui não é uma imagem, porque com o argumento, eu não estou adorando a imagem, eu estou falando com Pedro. Cornélio aqui se prostrou diante de uma imagem? Se prostrou diante de quem? Do próprio apóstolo Pedro. E o adorava, praticava o quê? A dúlia, que eles dividem o seguinte, os católicos, ó. Veneração, adoração a Deus é látria. Veneração a Maria é hiperdúlia. E veneração aos santos é dúlia. Baseado em quê? Na cabeça de alguém que colocou isso, né? Imagina, aí Pedro fala, ó Cornélio, ó, adoração, látria não, mas você pode praticar dúlia, então continua ajoelhado. Ele fez isso? Não. O que Pedro fala aqui? Meu filho, se levanta, porque eu sou o quê? Eu sou um homem, não me adore, não faça isso para mim, não faça isso é pecado. Então a gente vê, Cornélio era um homem temente a Deus? Era. Estava buscando ao Senhor sinceramente? Estava. Mas sem a pregação do evangelho discipulado, toda a sua devoção vai ser direcionada para coisas erradas, né? Vai ser direcionada para coisas erradas. Ninguém duvida da senhorinha que sobe a escadaria de joelhos, da sua sinceridade, muitas vezes. O problema é que ela tem que ser ensinada que ela está fazendo errado, para que então direcione toda essa devoção a quem? Ao Deus vivo. O problema é que muita gente é muito devota quando está fora do arraial de Cristo, e quando entra, fica relaxada, né? Fica relaxada. Quantas pessoas vão para as baladas, varam madrugada e dia seguinte estão trabalhando tranquilo, e quando se convertem, não conseguem ir domingo de manhã na igreja? Então a gente tem que direcionar, mas não perder essa bem intencionalidade. Ele queria realmente fazer o que era certo, mas Pedro aqui deu uma bronca nele. E falando com ele, entrou e achou a muitos que se haviam reunidos. Agora, olha que interessante, no último trecho do verso 28 ao 33. O anjo falou com Pedro, os caras mostraram para Pedro que o anjo falou com eles, o Espírito mandou Pedro ir até lá, e olha o que Pedro faz quando chega, e ele disse-lhes, vós sabeis que é uma coisa ilegal para um homem que é judeu se reunir ou aproximar-se de alguém de outra nação, mas Deus me mostrou a não chamar a nenhum homem de comum ou imundo. Portanto, ao ser chamado, eu vim a voz sem contradizer, né? Ele temou um pouquinho, mas ele obedeceu. Por isso, eu pergunto, qual a intenção de terdes me chamado? Aqui é maravilhoso. O que é que Jesus ordenou à sua igreja quando Jesus subiu aos céus? Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Deus manda ele para uma casa de pessoas que não creem no Senhor ainda. E Pedro fala, olha, eu não devia estar aqui, é ilegal, mas eu estou, porque Deus mandou. Sabe, Pedro está com uma boa vontade enorme aqui. E com a pergunta dele, tá, o que vocês querem então? Qual a intenção de vocês? Vê que o nosso coração é duro, né? Pedro está com um coração duro, né? Se você se basear no seu desempenho de cristão, você vai ficar frustradíssimo, porque o seu coração é o quê? Duro, enganoso. Ó, homens de grande fé, pouca fé, pequena fé. O texto grego não tem nem a expressão homens, ó, voz de pequena fé. Vamos abrir ali em Gálatas 2, 12 e 14.
Aí você fala, mas Pedro é muito desobediente e teimoso. Quantas ordens mais fáceis que não envolvem uma quebra de paradigma, uma quebra de cultura, a gente desobedece? Gálatas 2, 12 e 14. Eu vou ler o 11 também. Quando, porém, Pedro foi para Antioquia, me opus a ele face a face. Aqui Paulo e Pedro numa treta pública, no meio do almoço da igreja. Aí eu não vou ser crente, a igreja tem muito problema. Igreja primitiva, né? A igreja tem problema por causa do pastor. Tá Pedro e Paulo ali, e Barnabé, então o grupo estava bom, né? Eu posso dizer com segurança que eles eram mais bem pastoreados do que vocês, não tenho dúvida disso. Né? Tá Pedro e Paulo, tá Barnabé, tá uma almoção ali da igreja de confraternização. Aqui ocorre, me opus a ele face a face porque era reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele, Pedro, comia com os gentios. Mas quando aqueles vieram, ele se retirou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus se afastaram com ele, de modo que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Isso é importante. Paulo resiste Pedro face a face. Porque o que Pedro vai fazer? Que ele começa a se afastar um pouquinho. A ideia é essa, foi se afastando um pouquinho. Depois, os caras vão chegar, vão me ver comendo bacon com os gentios. Nem a pô, estou aqui comendo a comida judaica. Os outros judeus, inclusive Barnabé, pô, é Pedro, né? É Pedro? Pô, Paulo, legal, mas ele é Pedro. O que eles fazem? Começa a sair, tem dois grupos na igreja, gentios e judeus. E o que Jesus faz? Ele derruba o muro de separação. Paulo, que é muito temperante também, olha aquele negócio, sobe o calor no Paulo, né? E diz o seguinte, aí ele fala de simulação, é legal isso, dissimulados, né? E ele escreve isso numa carta para eles ainda. Mas quando vi que eles não andavam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos, não chamou no canto não, diante de todos: se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeu, como obriga os gentios a viverem como judeus? Aí que ele começa então a expor uma treta. Pedro, ele tinha isso no coração dele, porque ele era um judeu criado dentro do judaísmo. Voltando para o texto de Atos, né, a gente já está encerrando, né? Aí Cornélio aqui explica para Pedro, e disse Cornélio: há 4 dias eu estava jejuando a esta hora, e a hora 9, 6, mais 9 às 15 horas da tarde, eu fazia o quê? O que Cornélio fazia? Ele orava. Cornélio aqui está melhor que muito crente. Lembramos, ele ainda não era crente. O que ele estava fazendo? Cornélio, ele não se circuncidou, não aceitou o judaísmo, mas esse Deus eu quero para mim. Né? Eu quero buscar esse Deus. Né? Eu quero buscar. Ele orava. E eis que o homem de veste brilhante se apresentou diante de mim. Ele tem que explicar para Pedro o que aconteceu, para Pedro poder pregar. Olha como é que faz. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória à vista de Deus. Envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro. Este está alojado na casa de um certo Simão, curtidor, junto do mar, a qual, vindo, falará contigo. E imediatamente mandei chamar-te, e tu fizesse bem em vir. Aqui Cornélio não, você fez bem em vir, porque Cornélio sabe, quem foi que mandou vir? Foi Deus. Agora, pois, nós estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir todas as coisas que te foram ordenadas por Deus. Devemos ansiar ouvir aquilo que Deus quer nos dizer. Então estamos aqui, Pedro. Agora, Pedro, cumpra a missão. Fala o que Deus quer falar para a gente. Não interessa se Pedro estava gostando, não estava. A tua missão, Pedro, é falar que a Igreja Católica coloca Pedro como chefe supremo da igreja, né? O chefe, o Pedro como Papa infalível. É infalível? Deve ser orar a ele, interceder a ele? Não. Aqui nesse trecho aqui, o ímpio, ainda não crente, embora piedoso, estava tendo mais discernimento do que o próprio apóstolo, que foi uma luta para ir na casa dele. Né? Como é que pode? Né? Mas não é uma luta para a gente muitas vezes evangelizar e falar do Senhor aos outros, quando o Senhor já deu ordem clara nas Escrituras, seja por qualquer motivo. Né? Menos de 3, 4% dos batistas evangelizam eficazmente as pessoas. Então a gente observa o seguinte, que a graça preveniente trabalha no coração de gente que a gente não espera, né? Só que Deus sempre vai usar a pregação do Evangelho. Por quê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Como crerão se não há quem
pregue. O anjo foi lá e falou com os dois. O Espírito falou com Pedro, mas Pedro tem que pregar, né? E Pedro obedeceu aqui, relutante, mas obedeceu. Ah, mas se foi relutante não vale. Claro que vale. Havia 2 filhos. Um falou para o pai que iria fazer e não fez. Outro falou que não iria fazer e fez. Qual que obedeceu o pai? O que falou que não iria, mas fez. Obedeça, mesmo que relutante. Pô, minha carne está gritando, mas eu vou obedecer ao Senhor. Eu vou fazer aquilo que Deus quer, porque Deus disse. Amém? Vamos ficar em pé. Mas eu confesso que eu queria ser um dos membros da igreja da Galácia, por pura carnalidade, para ver a discussão de Paulo e Pedro ali. Né? Eu falava, vixe, estão vendo ali, ó. Né? Eu não ia meter também, né? Paulo depois se vira não, aí Paulo se vira, Paulo também é um pouco coisa, né? Aí sobrar para mim também é ficar caladinho. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos primeiramente, Senhor, pela Tua graça maravilhosa, sublime graça, maravilhosa graça, que trabalha o coração de todo aquele que te busca sinceramente, Pai. Embora creiamos na depravação total, também acreditamos que onde abundou o pecado, superabundou a Tua graça, e que a redenção é maior do que a queda, e que assim como o pecado de Adão transmite a natureza a todos os caídos, a Tua graça, vinda por Jesus Cristo, é capaz de salvar a todos aqueles que sinceramente te buscam, Senhor. Deus, sabemos que não há ninguém que busque ao Senhor naturalmente, mas também sabemos que a Tua graça ecoa no mundo, e esse paradoxo nós te louvamos, Senhor. Também nos ajuda, Deus, a sermos mais obedientes que Pedro. Mas se porventura fomos como ele em muitas áreas, ainda assim como ele, venhamos a te obedecer, para cumprir a Tua ordem, Senhor, sobre nossas vidas. Nos dá sensibilidade à voz do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém.